Em continuação, a leitura de Reis, Moscas e um gole de astúcias. Hoje, que nem eu tinha falado, é a donzela com cabelos de ouro. Aí aqui a foto. Um homem com caldeirão. A donzela com cabelos de ouro. Houve uma vez um pobre cozinheiro que era capaz de entender a língua de todos os animais. Ninguém até hoje soube como ele adquiriu esse poder, mas agora você pode saber, porque eu já sei e vou contar. Um dia, uma senhora aparentando muita idade foi àquele palácio e anunciou aos guardas: quero falar com o rei e o assunto só revelarei a ele, mas é de alto interesse real. Os guardas transmitiram a requisição e o rei permitiu sua entrada. Uma vez diante dele, a senhora ofereceu-lhe um peixe, que tirou da sacola que trazia consigo. Majestade, disse, faça preparar esse peixe, e uma vez que o coma, irá compreender tudo o que for dito pelos pássaros que voam pelos ares, pelos animais que caminham pela terra e pelos peixes que vivem nas águas. Era um peixe muito curioso. O rei aproximou-se, tocou nele, sopesou-o e virou-o de um lado, virou-o do outro e chegou à conclusão que jamais em sua vida vira um de tamanha qualidade. Animou-se com a possibilidade de as palavras da senhora representarem a verdade e já foi se imaginando com o poder de compreender a fala de todos os animais. Obrigado, minha senhora. É um presente régio e quero retribuir-lhe à altura de sua generosidade. Vou pedir que alimente e lhe deem um saco de moedas de ouro. A senhora curvou-se em agradecimento e seguiu o guarda que o rei chamou para acompanhá-la à cozinha. O rei pensou e mandou chamar seu jovem cozinheiro, a quem disse: quero que prepare esse peixe para mim, mas com o cuidado de não provar dele. Eu quero ser o único a saborear a iguaria. Se você me desobedecer, eu mandarei matá-lo sem piedade. O cozinheiro ficou bem assustado. Que coisa! Isso lá era jeito de falar com ele? Proibi-lo de provar a comida que ele mesmo preparava e sob a pena de morte? Além de rude, aquilo era muito estranho mesmo. No entanto, dentro das circunstâncias, decidiu concordar com o rei e, tomando o peixe que estava em cima de uma mesa, levou-o para a cozinha. Chegando lá, examinou o peixe, que achou muito diferente de todos os outros que tinha visto. Bom, espero ao menos que seja como os outros peixes, pensou. Vou limpá-lo, temperá-lo e começar o prato. Escolheu preparar um ensopado. Quando ficou pronto, ia colocá-lo na travessa para levar ao rei, quando foi tomado pela tentação de provar um pedacinho que fosse. Que mal há em provar? Pensou. Nunca servi qualquer prato sem provar, ademais. Posso ter errado o sal e assim terei a oportunidade de acertar isso. Pegando uma colher, encheu-a com um pouco do molho em que havia pedacinhos do peixe. Provou e achou o gosto bom. Logo escutou vozes que diziam: deixe-nos provar um pouco, um fiapinho que seja do peixe ensopado. O cozinheiro olhou para um dos lados da cozinha e não viu ninguém. Olhou para o outro lado e também não viu ninguém. Olhou para cima e então viu duas moscas que voavam ao seu redor. Para sua surpresa, uma delas ficou batendo as asas bem diante dos seus olhos. Então, onde é que pousamos? Disse. Aqui mesmo? O cozinheiro não pensou duas vezes, pegou novamente a colher e derrubou sobre a bancada algumas gotas do molho com os fiapos do peixe cozido. Chamou o camareiro para levar a travessa e, ainda atônito, observou as duas moscas se alimentando. Obrigada, cozinheiro. Está uma delícia, disse uma delas. Ah, sim, sim, realmente ótimo ensopado, secundou a outra. Agora compreendi a atitude do rei, deduziu o cozinheiro. Ele queria esse privilégio de entender os animais somente para si e resolveu que iria me ameaçar. Retomou o seu trabalho. Pouco depois, um guarda adentrou a cozinha e informou ao cozinheiro que o rei o requisitava para dar um passeio em sua companhia. Para tanto, havia mandado selar 2 cavalos. O rapaz logo desconfiou daquilo, porque o rei nunca fizera nada parecido antes, mas se preparou rapidamente para o convite.
O rei e o cozinheiro encontravam-se na cavalariças, montaram os cavalos e saíram. O céu estava muito azul, o ar fresco, realmente um ótimo dia para passear. Após cruzarem um riacho, o cavalo do cozinheiro disse: Companheiro, que dia maravilhoso! Bem que eu gostaria de dar um pinote aqui e sair trotando livre. E o cavalo do rei retrucou: Ah, nem me fale, mas se eu fizer isso, o velhote mal-humorado aqui em cima manda nos castigar. O cozinheiro quase deu uma gargalhada, porém se conteve. O rei encarou-o para tentar perceber se ele compreendera a conversa, mas o cozinheiro fingiu nada ter ouvido. De volta ao palácio, o rei resolveu acompanhar o jovem até a cozinha, para que lhe preparasse um lanche. No instante que o rei se pôs a comer, 2 passarinhos entraram pela janela, um atrás do outro. Pousaram uma viga do teto. Dê os fios de ouro para mim, eles são meus. Um disse para o outro. Boquiaberto, o cozinheiro espiou o que acontecia acima de suas cabeças. Não são seus, contestou o segundo passarinho, que segurava um punhado de fios de ouro entre os dedos de uma das patas. Eu estava ao lado da donzela de cabelos de ouro, quando ela se penteou e os fios caíram, por isso eles me pertencem. Nisso estavam quando um fio despencou lá de cima e provocou um ruído bem característico do metal ao tocar o chão. Atento às reações do cozinheiro, o rei levantou-se ameaçador. Então você me desobedeceu, não é? O cozinheiro tentou negar, mas por fim acabou contando a verdade. Eu deveria matá-lo, mas vou lhe dar uma chance, disse o rei. Vá atrás dessa donzela de cabelos de ouro. Quero me casar com ela, e se você me trouxer aqui, será perdoado. Como não havia como desobedecer, o jovem arrumou seu alforje e preparou-se para partir. Não sabia para que lado ir, nem para onde começar sua busca. Então simplesmente escolheu uma direção e foi caminhando. Chegou ao limiar de uma floresta e por ela adentrou. Sentiu o cheiro de fumaça e pouco depois viu um arbusto em chamas. Não demorou a escutar vozes desesperadas que clamavam por socorro. Eram formigas que fugiam de um formigueiro próximo. O rapaz tirou seu casaco e com ele combateu o fogo. Ao constatar que uma boa parte da vegetação estava perdida, ele esvaziou seu alforje e nele transportou todo o formigueiro para outro ponto da floresta. Pronto, amigas formigas, disse ao final do trabalho. Aqui pode recomeçar a vida. Elas agradeceram pela ajuda. Uma delas acrescentou. Bom amigo, jamais nos esqueceremos de sua ajuda. Pode contar conosco. Se um dia precisar, basta nos chamar e iremos em seu socorro. O cozinheiro despediu-se e continuou seu caminho. Ao passar por um grande conjunto de castanheiros, escutou vozes chorosas. Olhou para o chão de onde parecia vir o som, e ali viu 2 corvos presos numa armadilha. Não titubeou, libertou os pássaros e, como estavam famintos, deu-lhe a carne assada que carregava no alforje. Bom amigo, conte sempre conosco, disse o primeiro corvo. Sim, sim. Em qualquer apuro, basta nos chamar que partiremos ao seu encontro, completou o segundo. O cozinheiro despediu-se e partiu. Deixou a floresta e subiu por uma montanha íngreme. Do outro lado, um declive levava à praia, um trajeto que o jovem fez em pouco tempo. Ali viu 2 pescadores que discutiam pela posse de um peixe, porque um deles era o dono do barco e o outro possuía a rede. Olhando para a rede pousada no barco ao lado deles, o cozinheiro descobriu um peixe se debatendo. Apressou-se a entrar na conversa dos pescadores. Olá, amigos. Será que esse peixe está à venda? Gostaria de comprá-lo? Os 2 pescadores chegaram logo a um acordo. Dividiram o dinheiro e iriam cuidar de suas vidas. Deram logo o preço ao cozinheiro. Infelizmente, o valor pedido era todo o dinheiro que ele possuía. Mesmo assim, pagou pelo peixe e, logo que o recebeu, colocou-o de volta na água. Vá para casa, amigo, disse o cozinheiro, e cuidado para não ser novamente capturado. O peixe, depois do mergulho, voltou à superfície. Você salvou minha vida e não me esquecerei disso jamais, disse. E se precisar de mim, basta me chamar que nadarei de onde estiver para ir ao seu encontro. O cozinheiro agradeceu e voltou para junto dos pescadores. Estava desolado, sem alimento, dinheiro e rumo. Um dos homens perguntou, para onde está indo? Você não é daqui, logo se vê. Em realidade não sei para onde estou indo. Busco a donzela de cabelos de ouro para que meu rei se case com ela. Mas não faço a mínima ideia do lugar onde ela vive. A donzela de cabelos de ouro é filha do rei do Palácio de Cristal, que fica lá adiante, naquela baía, disse o outro pescador, indicando o local.
Todas as manhãs, quando ela se penteia, o dourado dos cabelos se reflete no palácio e depois no mar. Se você quiser amanhã, quando sairmos novamente no meu barco, podemos levá-lo até lá. O cozinheiro alegrou-se, mas o mesmo pescador alertou-o. Mas há um problema. Você não é o primeiro homem a ir até lá. E se voltar, será o primeiro. Como assim? Dizem que os que lá vão encontram 12 princesas, mas só uma é verdadeira. Se por acaso você se enganar ao identificar a donzela de cabelos de ouro, perderá sua vida. E ninguém sabe dizer como distinguir a princesa real daquelas que não são de verdade, acrescentou outro pescador. Apesar do perigo, o jovem confirmou que desejava partir com eles na manhã seguinte e desse modo fizeram. Depois de ser deixado na ilha, o cozinheiro bateu à porta do palácio de cristal e disse ao guarda que o atendeu que precisava falar com o rei. Uma vez diante do rei, não perdeu tempo e foi logo ao assunto. Majestade, bom dia. Venho para pedir a mão da donzela de cabelos de ouro para o rei da minha terra. O rei não pareceu surpreso, respondeu que sim, que concederia a mão da princesa em casamento, mas com uma condição, impôs. Eu lhe darei 3 tarefas para serem feitas em 3 dias, a partir de amanhã. Se cumpri-las, leva minha filha, caso contrário, será condenado à morte. O cozinheiro não se intimidou, disse estar pronto para cumprir o que fosse ordenado. O rei então mandou que ele fosse descansar para no dia seguinte começar suas tarefas. Cedo, logo pela manhã, o jovem compareceu diante do rei, que, conduzindo-o até uma janela, apontou para o campo. Minha filha possuía um lindo colar de finas pérolas, disse. O fio que sustinha se quebrou e as pérolas estão espalhadas por aquele campo. Vá, apanhe cada uma delas e traga-as para mim até a noite. O cozinheiro passou meio-dia ajoelhado na relva, procurando pelas pérolas. No entanto, por mais que procurasse, não encontrou nenhuma. Então, cansado, reclamou, mesmo sabendo que ninguém estava ouvindo. Não achei nenhuma pérola, nenhuma. Ah, se minhas amigas formigas pudessem me ajudar, eu com certeza conseguiria cumprir a tarefa. Pouco depois, uma vozinha respondeu. Amigo, estamos aqui para ajudá-lo na tarefa. Era uma das formigas daquele formigueiro que o cozinheiro salvara e com ela estavam centenas de outras companheiras que se juntaram num viva. O jovem mal pôde acreditar na sua sorte. Antes do pôr do sol, todas as pérolas foram reunidas. Obrigado, amigas, agradeceu ele. Diante do rei, recebeu sua segunda tarefa. Muito bem, rapaz, você me surpreendeu. A segunda missão é ainda mais difícil do que a que você acabou de cumprir. Minha filha deixou cair seu anel de ouro no mar, enquanto se banhava nas ondas. Amanhã à noite você deverá me trazer a joia de volta. As horas seguintes foram longas para o cozinheiro, bastante preocupado com a missão. Pela manhã, na praia, caminhou horas de um lado para o outro. Lembrando-se do peixe que salvara, resolveu então tentar um pedido de ajuda. Amigo peixe, se puder me ouvir, por favor, venha em meu socorro. Não precisou esperar muito. Logo vislumbrou a cabeça do peixe emergindo da água para conversarem. Aqui estou, amigo. Faça-me saber em que posso ajudá-lo. O cozinheiro explicou sobre o anel perdido e o peixe logo mergulhou para iniciar as buscas. Horas depois, retornou com a joia. Feliz, o jovem agradeceu e foi correndo ao palácio. Quando o rei viu que a missão estava cumprida, deu um sorriso de satisfação. Muito bem, meu rapaz, disse. Agora lhe darei a terceira e a última missão, procurar aquilo que mais deseja, uma garrafa da água da vida e outra da água da morte. Ao contrário das outras duas, o rei não disse mais nada, de modo que o pobre cozinheiro não sabia por onde começar. Foi dormir muito preocupado e na manhã seguinte pôs-se a andar sem rumo, buscando algum tipo de intuição que o guiasse. Chegando à borda da floresta, lembrou-se dos 2 pequenos corvos que a ajudara. Resolveu chamar por eles. Amigos corvos, podem me ouvir? Preciso muito da ajuda de vocês. Por favor, venham em meu socorro. Pouco depois, os 2 pousaram em um galho próximo. Croque, croque. Estamos aqui, disse o primeiro corvo. Que podemos ajudar você? Perguntou o segundo. O cozinheiro falou sobre o estranho pedido do rei, que deveria ser mesmo impossível de realizar. Sabemos onde existem essas águas, afirmou o primeiro corvo, e teremos uma garrafa de cada uma delas bem rápido, garantiu o segundo. Não tardaram quase nada, cada um carregava no bico uma alça, de onde pendia uma garrafa. O primeiro corvo pousou nas mãos do cozinheiro a primeira garrafa.
Bom, amiga, trago a água da vida, explicou. O segundo corvo fez o mesmo, entregando a segunda garrafa. Aqui está, amigo, a água da morte, contou. O jovem estava surpreso e muito contente, agradeceu aos corvos que se despediram e saíram voando. Com as duas garrafas, tomou o caminho do palácio. Alguns passos adiante, encontrou uma enorme teia de aranha, que aprisionava uma mosca morta. A aranha avançava rapidamente em sua direção. O cozinheiro abriu a garrafa da água da morte e espargiu algumas gotas sobre a aranha, que imediatamente morreu. Então ele resolveu testar a água da vida. Abriu a outra garrafa e pingou uma única gota da água na mosca, que tornou a viver. Ajudado por ele, libertou-se da teia. Caro amigo, você assegurou sua felicidade restaurando a minha vida, disse a mosca. Eu já o tinha visto no Palácio de Cristal e vou ajudá-lo amanhã a descobrir qual das 12 princesas é a verdadeira donzela de cabelos de ouro. No dia seguinte, o cozinheiro apresentou-se no palácio com as duas garrafas. O rei ficou satisfeito após testar ambas as águas em seu fiel cão, que primeiro morreu para depois reviver. Muito bem, meu rapaz, é chegada a hora. E tocou uma sineta, ordenando aos guardas que trouxessem suas filhas. Momento depois, adentraram ao salão 12 belas jovens, absolutamente iguais, com vestido da mesma cor e do mesmo modelo. Todas usavam toucas idênticas que escondiam completamente seus cabelos. Aqui estão minhas filhas, disse o rei. Se você acertar qual delas é a donzela de cabelos de ouro, ela o acompanhará até seu reino e se casará com seu rei. Se você errar, como prestou excelente serviço, será poupado, mas voltará para casa sozinho. Nesse minuto, o jovem ouviu uma voz junto ao seu ouvido esquerdo. Era a mosca que acabara de chegar. Não se preocupe. Vou rondar princesa por princesa e checar bem perto daquelas toucas até descobrir qual delas tem o cabelo de ouro. Segurou voando a seguir para o ombro da primeira das 12 jovens. Esta não é. Esta também não. Espere, vou entrar aqui pelo vão da touca. Não, esta também não é. E assim prosseguia a mosca, enquanto o cozinheiro disfarçava olhando de uma para outra, até que o inseto sinalizasse o encontro da verdadeira donzela. Esta aqui, sem dúvida. Entrei pela touca e os cabelos dela são de ouro puro. O cozinheiro não hesitou. Majestade, essa é a donzela de cabelos de ouro, disse para o rei, indicando a garota certa. Num gesto lento, ela retirou a touca, confirmando sua verdadeira identidade. Os cabelos dourados tombaram em seus ombros, espalhando-se pelas costas. Deslumbrado, o cozinheiro sentiu seu coração se encher de pesar. Apaixonava-se. Mas honrado como era, cumpriria a última etapa da sua jornada, conduzir a donzela de cabelos de ouro para os braços do outro homem. Majestade, peço sua autorização para partir agora mesmo, murmurou, e com um sussurro agradeceu a mosca. Entristecido, o rei despediu-se da filha. No dote, ela levava 2 garrafinhas, cada qual com a água da vida e a água da morte. Partira o cozinheiro sem nenhuma dúvida de que fazia o que era correto. A viagem transcorreu calma, tanto por mar quanto por terra, mas no caminho a princesa não ficou indiferente aos encantos do rapaz e se apaixonou por ele. Quando chegaram ao reino, o rei ficou maravilhado diante da visão da donzela de cabelos de ouro. Mandou que fossem imediatamente iniciados os preparativos para o casamento. Quanto ao cozinheiro, mandou chamá-lo e disse: Você traiu minha confiança ao provar do peixe mágico, mas se redimiu ao trazer-me minha bela noiva. Entretanto, não posso deixar de puni-lo. Vou condená-lo à morte por decapitação e será enterrado com as honras de um herói. O cozinheiro ficou chocado e a princesa mais chocada ainda. A uma ordem do rei, o pobre rapaz foi levado até o carrasco que, com um machado e um único golpe, cortou sua cabeça. Depois os guardas levaram o corpo a uma sala no cemitério, onde o cadáver seria preparado para o sepultamento. Era lá que a princesa o esperava. Escondida atrás de uma porta, esperou que os guardas se retirassem para ficar a sós com o amado. Primeiro juntou a cabeça e o corpo e depois aspergiu sobre ele a água da morte, que teve o condão de uni-los novamente. O cozinheiro permanecia morto, mas pelo menos estava inteiro. Ela então borrifou a água da vida sobre o corpo e no mesmo instante o rapaz retornou à vida. Quando o coveiro descobriu o que acontecia, contou ao carrasco, que foi correndo contar para o rei, a quem perguntou se desejava que matasse o cozinheiro uma vez mais.
O que? Está louco? Preciso ver isso com meus próprios olhos, exclamou o rei. E viu mesmo ao chegar ao cemitério. Foi você a responsável por reviver meu cozinheiro? Perguntou a princesa, que assentiu. E como o trouxe novamente à vida, se estava morto? Eu o revivi servindo-lhe a água da vida, que trouxe do meu reino como presente do meu pai. E não é só isso, basta borrifar as últimas gotas dessa segunda garrafa. Ela acrescentou, os olhos brilhando enquanto indicava a garrafa com a água da morte, e o cozinheiro será o mais poderoso dos reis. Mais ambicioso do que nunca, o rei não percebeu a cilada e exigiu que a princesa borrifasse nele o que sobrara da segunda garrafa. O cozinheiro tentou impedi-la, mas ela obedeceu sem piscar. O rei morreu de imediato. Após deixar com o coveiro e o carrasco as últimas gotas da água da vida e a instrução para que o ressuscitasse somente depois que o casal fugisse, o cozinheiro puxou sua amada pela mão e correram até o estábulo, onde tomaram 2 cavalos e de lá escaparam numa cavalgada veloz. No Palácio de Cristal e sob a proteção do pai da princesa, os jovens casaram-se e desde então viveram muito felizes. E foi assim que um pobre cozinheiro ganhou o poder de entender a língua de todos os animais. Terminei a história e amanhã eu vou estar lendo a Bola de Cristal. Obrigada e até amanhã.